Jorge, vamos ouvir uma outra opinião, um outro comentário de Alcides Dias, gestor que segue a Assembleia Geral a partir de Odivelas. Alcides, mais uma vez, muito boa tarde e bem-vindo à Assembleia Geral. Qual é a sua opinião? De facto, as empresas públicas de transportes deficitárias deveriam ser privatizadas? Boa tarde, mais uma vez, Sr. Jornalista, e ao seu convidado, que muito preza ouvir. E concordo com o anterior participante. Eu penso que Portugal tem que começar a fazer o mesmo que na Irlanda. Portanto, na Irlanda, em 4 anos, eles têm que diminuir 25 mil trabalhadores. Mas, em Portugal, os gestores são escolhidos não pelos seus méritos ou competências, mas sim por cunhas. Por isso é que as empresas apresentam as ditas decalagens de grandes milhares de euros que se deve. Por exemplo, a primeira coisa quando um gestor chega a um cargo destes é escolher um carro de alta cilindrada. Pronto, final, não pode andar de Fiat, nem de passa a expressão de outra publicidade, outra marca qualquer. É logo um topo de gama. Depois são ordenados obscenos. E isto tem que acabar. O governo português tem que começar de uma ponta, eu bem sei que custa, é despedir as pessoas, diminuir a sua... não tem capacidade para pagar a tantos trabalhadores que estão sobre a tutela do Estado ou do Governo. E por isso tem que despedir. É a minha opinião. Uma boa tarde. Muito obrigado. Alcides, muito obrigada pela sua opinião neste Assembleia Geral. Um outro telespectador aqui mais uma vez a criticar os elevados salários e os benefícios que têm os gestores destas empresas quando não apresentam resultados positivos. Completamente de acordo. Mas, digamos, não chega. Quer dizer, se formos ver na globalidade, os salários dos gestores não reduzidos não têm influência sobre as contas da empresa. Portanto, o que é importante aqui não é tanto o reduzir os salários, mas sim o exigir que as empresas sejam geridas de alguma maneira. Tem posto uma situação de privatizar ou não privatizar. Se calhar neste momento já não está nas nossas mãos a decisão de privatizar ou não. Pela simples razão do apoio externo que Portugal, da comitiva que chega hoje a Portugal. Precisamente. De certeza que uma das coisas que vai ser importante a nível de desenvolvimento, já foi falado várias vezes, que é o tal programa ambicioso de privatizações, que em parte já foi falado, já faz parte do tal PEC 4. E parece ser incontornável agora. E que é incontornável. Terá de ser uma das contrapartidas do O que é que vai ser importante aqui? É nós percebermos qual é o modelo que queremos de desenvolvimento e criarmos instituições que façam o controle disso. Eu acho que as pessoas o que querem não é propriamente se isto é público ou privado, ou seja, eu quero é um serviço de qualidade, eu quero um transporte de qualidade, quero uma segurança de qualidade, quero uma segurança, minha parte, quero uma saúde de qualidade, quero uma educação de qualidade. É isso que eu quero. E qual é a fórmula para conseguirmos tudo isso? É nós todos percebermos o que é que queremos fazer e a partir daí termos instrumentos de controlo que nos permitam funcionar. Como é que o Estado se pode controlar? O Estado não. A Administração Central se controla ela própria. Nós temos a Administração Central a fazer determinadas coisas e, por outro lado, ela própria a controlar-se. Não funciona. Temos que ter entidades que sejam suficientemente independentes e que possam controlar o que as pessoas, as várias entidades, aliás, se propõem quando fazer. as negociações entre a PST e o Governo para a aprovação do Orçamento do Estado, o PST falou mesmo numa comissão de acompanhamento das grandes obras públicas, de decisões que tivessem impacto orçamental, precisamente para regular todas estas despesas. Tem toda a razão, mas há uma coisa que é fundamental. Repare que nós em Portugal, a maior parte das vezes, é os impostos e dos impostos paga-se tudo. É fundamental que as pessoas comecem a perceber para onde é que vão os seus impostos. Portanto, era para mim uma medida muito importante que cada vez que se quer lançar uma determinada obra, uma determinada situação, que houvesse soubesse exatamente de onde é que veio o dinheiro e para onde é que foi. Ou seja, que em vez de se lançar puramente um aumento de impostos, se lançasse um imposto específico para aquela obra. Mas estão a pagar aquela obra. Quem é que está a pagar? São estes senhores, desta forma, que estão a pagar para aqui. E no fim, pagaram tanto, gastou-se tanto, funcionou tanto. Nós éramos muito mais transparentes e muito mais diretos. E este é um dos grandes problemas, é que nós metemos tudo no mesmo saco e, portanto, no meio do saco, alguma coisa passa ao lado. É importante que sejamos muito transparentes. E isso, provavelmente, vai-nos ser exigido. Portanto, se calhar é qualquer coisa que nós vamos ter que fazer, e quanto a mim, bem, que é sermos muito transparentes com as origens dos fundos, quem é que paga o quê
E quando? Mas agora passaremos a ser transparentes, não por opção, mas por imposição. Esse é o grande problema deste país, na minha opinião. Quer dizer, nós somos um país com 800 anos de história. Aliás, há quem considere este pedido de ajuda externa e a chegada de uma comissão chamada Troika a Portugal como um benefício para o país, já que teremos a real percepção das contas públicas portuguesas. Eu sou um deles. Considera vantajoso para Portugal? Eu já defendi isto algumas vezes aqui. Se não quisermos, uma dos aspectos positivos, quanto a mim, de uma vinda do FMI, ou destas entidades, é, no final de contas, por um lado, termos um bode expiatório de dizer é culpa deles, portanto, temos que fazer isto, não somos nós, ou seja, dirimir um bocado estas guerras que temos interpartidárias. Não só partidárias, essas não me interessam demasiado. São as guerras internas de profissões, da justiça e dos médicos e dos advogados isso ultrapassa-se. Por outro lado, vamos ser obrigados a prestar contas. Porque lá fora é assim. Repare que a Inglaterra, nos meios anglo-saxónicos, uma empresa cotada na Bolsa é uma empresa pública. Ou seja, é uma empresa que tem que prestar contas. Em Portugal, quem é que presta contas? Sobretudo as empresas públicas, que são as nossas públicas, prestam contas. Onde é que elas estão? Nós não conseguimos, é extremamente opaco o nosso próprio Estado é extremamente opaco. Portanto, a partir do momento em que consigamos que seja mais transparente, é muito importante. Portanto, a privatização, temos que ver uma situação também em relação à privatização desses setores. E vai-nos custar dinheiro. Porque não conseguimos privatizar a dívida. O que nós privatizamos é situações que possam, transitoriamente, pelo menos dar dinheiro. Ou seja, temos que pensar quanto é que isto nos vai custar. O privatizar, pura e simplesmente... Mas é a favor da privatização destas empresas públicas? Sou a favor de um modelo de privatização, mas desde que nós saibamos para que é que queremos privatizar. Não propriamente a reprodução dos modelos das parcerias público-privadas, em que basicamente se privatizou as receitas e se nacionalizou os prejuízos. Portanto, temos que privatizar, sim senhor, mas um modelo diferente daquele das parcerias público-privadas. Ou seja, modelos em que, se o Estado acha, se nós todos achamos, portanto, o Estado somos nós, se achamos que devemos pagar uma parte destes transportes, então, sim senhor, pagamos, mas é um X que pagamos todos os anos e, a partir daí, a empresa tem que viver. Não pode voltar cá atrás e dizer, afinal de contas, não foram 10, foram 50. Que normalmente é deste género, não foram 10, foram 11, foram 10, foram 50, paguem cá isso tudo, faz favor. A transparência e percebermos de onde é que vêm os fundos e onde é que eles são aplicados é fundamental. A privatização pode trazer isto, mas tem que ser privatização neste sentido, de nós percebermos o modelo que queremos implementar e fazermos essa implementação sem privatizarmos as receitas e nacionalizando os prejuízos. E agora que estas operações vão ser feitas com supervisão externa, será possível atingirmos um modelo que considera ser mais correto de privatização? Há aqui uma coisa que as pessoas têm que perceber. O FMI, o Fundo Europeu de Distribuição Financeira, o BCE, há uma coisa que é muito importante. Reparem que grande parte da dívida que nós temos está localizada nos bancos da Europa Central. Ou seja, quem é que paga fundamentalmente para estes fundos? Países da Europa Central. Ou seja, os nossos credores. Ou seja, todos eles vêm-nos pôr alguma posição que, mais longe ou mais perto, tem a ver com os nossos credores que querem receber o dinheiro. Quem é que tem que defender os nossos interesses? não são eles. Somos nós que temos que defender os nossos interesses. Portanto, ou nós apresentamos planos de implementação que nos permitam desenvolver, ou se estamos à espera que sejam eles que vão apresentar os nossos planos, eles vão defender os interesses deles. O que é perfeitamente normal, cada um tem que defender os seus. Não podemos estar à espera que os outros é que vão defender os nossos interesses. Portanto, o que pode haver aqui, se nós realmente assumirmos a nossa história e assumirmos o nosso papel, é que vamos poder pôr em cima da mesa determinadas situações. Nos pode acontecer, o máximo que pode acontecer é não conseguirmos tudo, mas alguma coisa vamos conseguir. Portanto, temos que conseguir pôr em cima da mesa planos credíveis e planos de desenvolvimento em que eles percebam que nós temos que pagar, mas temos que criar as condições para pagar, porque não se esqueçam que nós temos três problemas fundamentais no país. Temos um problema de crescimento. Nós há 10 anos que não crescemos e todas as perspectivas são de continuarmos a perder valor, a destruir valor, a destruir PIB, no final de contas. Temos um problema de dívida, que é isso que eles vêm cá fazer, e querem receber a dívida, mas para isso implica que temos que diminuir o déficit. E o déficit não é para 3%. Nós temos que reduzir o déficit para 0%.
Antes de terminarmos, falamos sobre uma notícia avançada na última sexta-feira pelo Diário Económico de que o Ministério das Finanças estaria a ultimar um pacote financeiro de 800 milhões de euros para salvar as empresas públicas que estivessem em iminente incumprimento. O caso da Refer, que hoje venceu uma dívida de 300 milhões de euros. Concorda com este tipo de apoio do Estado? Ou neste momento já não há alternativa? Terá que ser o Estado a apoiar estas empresas, inevitavelmente? O Estado, nós todos somos os donos dessas empresas. Portanto, se as empresas não geram o suficiente para pagar as suas dívidas, é o dono da empresa que tem que pagar. Portanto, é inevitável que seja o Executivo a ultimar um pacote deste género para apoiar estas empresas. Para nós pagarmos isso tudo. Qual é a solução para evitar estas derrapagens nas contas públicas das empresas do Estado? Tem que haver uma gestão muito criteriosa do que se vai fazer. Ou seja, nós temos que perceber o que é que queremos pagar e o que é que não queremos pagar. Porque o nosso dinheiro é finito. Nós temos um determinado dinheiro para pagar determinado número de circunstâncias. Então temos que definir o que é que queremos pagar e o que é que podemos usufruir. E, portanto, a partir do momento em que nós decidirmos isso, a partir daí temos que ser muito rigorosos na implementação. E aí concordo perfeitamente que os gestores têm que ser penalizados quando, comprometendo-se com determinados objetivos, não os atingem. Assim como têm que ser beneficiados quando os atingem. Mas cuidado com os benefícios, porque estamos a falar de setores muito... onde não há concorrência. Não é? Portanto, a partir do momento em que haja alguma concorrência, as coisas funcionam de outra maneira. Portanto, tem que haver uma responsabilização muito grande. Mas isso também começa no Governo. O próprio Governo tem que se responsabilizar. A esmagadora maioria dos problemas que se passam neste momento, com o déficit exagerado que está, vem das decisões dos próprios governos, que decidiram, por questões de maquilhagem das contas públicas, retirar da zona pública todos esses déficits e, portanto, passá-los para déficit privado. Precisamente a grande situação de aumento do déficit com a União que nos obrigaram nos últimos anos teve a ver precisamente com termos que incluir no perímetro do Estado públicas os déficits das empresas públicas. Portanto, ou seja, esse é um aspecto fundamental. Mais uma vez tem a ver com transparência. Porque quis-se retirar, que é para que isso não caísse dentro do déficit. Portanto, quando começamos a meter tudo o que devemos, já vamos a 97% do déficit em termos do PIB, em termos de dívida pública. E se calhar, se cavarmos mais um bocadinho, não sei onde é que vamos parar. Jorge, muito obrigada pela sua participação nesta Assembleia Geral. Marcamos encontro para a próxima semana. É o ponto final no Assembleia Geral. Voltamos a reunir amanhã às 5h30 em ponto aqui no ETV com um novo tema. Contamos com a sua opinião e já sabe que pode deixar o seu comentário e rever os programas na página do Assembleia Geral no Facebook, em facebook.com/Assembleia Geral. Já a seguir não perca Grande Jornal com Rubén Bispo, Alexandra Ferreira e João Oliveira Ferreira. Tenham uma boa tarde e até amanhã.